E aí pessoal do YouTube, Fox, o AKBR na área. Acabou de acabar o 10º episódio da 6ª temporada de The Walking Dead. E nesse vídeo eu vou falar a minha análise sobre esse episódio, levando em consideração os personagens que mais se destacaram, os acontecimentos mais importantes, né? Tudo que, assim, conseguiu afetar a trama geral de forma significativa. Até mesmo as tramas de personagens secundários, enfim, tudo que for, sabe, importante eu vou comentar aqui nesse vídeo, né? Então... Caralho, o episódio acabou de acabar agora nesse exato momento. Então vamos começar com essa análise. Pra começar com essa análise, eu vou falar primeiramente de uma dupla que se destacou de forma moderada nesse episódio, que no caso é a Michonne e o Spencer. Então assim, nós sabemos que os dois ficaram juntos nesse episódio por um bom tempo, né? Tipo, o dia inteiro andando pela floresta. Mas durante essa caminhada deu pra ver um processo de desenvolvimento nesses dois personagens. Em relação a Michonne, ela conseguiu... Bom, pelo que eu vi, ela conseguiu desenvolver um pouco a sua questão empática, né? Ela conseguiu entender a situação do Spencer, começou a falar sobre a Diana, sobre querer proteger, né, o Spencer, que é da família, né? Então tudo uma questão de se colocar no lugar do outro, tentar entender os sentimentos, tentar ajudar o próximo, né? Que, pô, isso se difere da Michonne da 3ª temporada, que dava tipo um foda-se pra todo mundo. Então dá pra ver que a Michonne tá se desenvolvendo de forma moderada nesse episódio, tipo, ajudando o Spencer, e enquanto este personagem tava em uma busca, né? Ele tava procurando alguma coisa que a gente não sabia exatamente, mas de uma forma geral ele conseguiu ter uma atenção apropriada, vendo que nos últimos episódios ele foi completamente esquecido, né, tipo um personagem secundário que não é importante, mas agora parece que ele tá começando a ter a sua imagem recuperada, né, que durante a 6ª temporada ele aparecia algumas vezes, discutia com a Diana, mas nesse episódio ele se demonstrou ser até um certo protagonista, e a sua busca foi revelada, né, ele tinha procurado a sua própria mãe, a Diana, né, que ela tava zumbificada, né, que pena, né, perdemos a Diana, né, mas pelo que parece o Spencer, né, acabou matando a própria mãe, zumbificada no caso, e isso certamente ia ajudar no seu desenvolvimento. Ele não tinha mais o que perder, sacou? Ele perdeu o irmão, perdeu o pai, perdeu a mãe, então o que ele tem a perder agora, né? A Alexandria foi destruída, tá sob a liderança do Rick Grimes, sob os cuidados do mesmo, e o Spencer agora ele é um homem sem motivos, né, quer dizer, sem perdas, então ele está totalmente preparado para ter um desenvolvimento completamente aberto, ter afiliações com qualquer um e escolher seu próprio caminho. Ele não está preso a mais ninguém. Agora, o que eu achei dessa dupla foi uma atenção moderada, foi legal, né? Mas eu acho que isso não vai se envolver fortemente com a trama geral, né? Eu acho que foi algo mais do personagem em si. Agora, em relação ao Call e a Enid, nós vimos que eles estavam andando pela floresta, uma coisa nada demais. Porém, no início do episódio, eu acabei esquecendo, a Enid acabou se aproximando um pouco da Meg. Né? Duas personagens que mal conversavam, eu acho que eles nunca se falaram durante as suas próprias existências, mas as duas personagens começaram a conversar, foi uma conversa bem curta, mas eu acho que deu pra sacar uma leve aproximação entre as duas, principalmente vendo que o Glenn tava cuidando da Enid, já que a Meg é casada com o Glenn, já dá pra ver que ela tá meio que começando a se importar com ela. Agora, em relação ao Call, deu pra ver uma atitude completamente diferente do personagem devido à sua desfiguração, isso eu deduzo, que ele tava uma pessoa mais revoltada, mais rebelde, mais séria, e não tava nem aí, tipo, foda-se, me obedeça, mas então deu pra ver um conflito entre ele e a Enid, né, entre o Call e a Enid, deu pra ver que os dois meio que brigaram, assim, de certo modo. Agora, eu acho que o ponto mais importante foi no final do episódio, onde ele teve uma grande aproximação com a Michonne, até tendo um ponto que os dois se abraçaram. Agora, em relação a Michonne, eu acho que teve uma atitude até meio materna em relação àquele abraço, e a gente pode relacionar a um certo momento da série, né, que a Michonne se viu com o trabalho de cuidar do Call Grimes, e o Call Grimes meio que recebeu uma imagem, né, de filho da Michonne, um filho substituto, de forma indireta. Então deu pra ver algo semelhante nesse episódio. Agora falaremos do Rick Grimes e do Daryl Dixon. Em relação a esses dois personagens, eu vou primeiramente falar do que apareceu primeiramente no episódio, que foi o Daryl Dixon conversando com a Denise. Sim, conversando. Não é o Daryl matando ninguém, não é o Daryl explodindo ninguém, não é o Daryl recebendo nenhuma cena exagerada. Ele finalmente está
desenvolvendo o seu lado social. Eu sei que foi pouco, o momento foi curto, mas infelizmente acabou aquele momento, né? Mas ele estava conversando com a Denise. Claro, ele estava indo para uma missão, mas ele estava conversando, sacou? Isso é raríssimo com o personagem. E eu prefiro 1000 vezes ver um personagem se desenvolvendo em conversas, em discussões, em coisas envolvendo sentimentos, do que a gente atirando, sacou? Então foi excelente ver o Derek Jackson finalmente desenvolvendo seu lado social. Ele, porra, até brincando um pouquinho com a Denise, então deu pra ver um lado mais humano do personagem. Não é um cara que atira em todo mundo e consegue fazer as coisas perfeitamente. Ele é um ser humano e finalmente conseguimos ver um fragmento disso nesse episódio. Então foi excelente o início do episódio, foi algo... Porra, a questão social foi bastante positiva. E durante a sua aventura com o Rick Grimes na estrada, tivemos um momento um tanto divertido, né? Que teve questão de música e tudo mais, então foi um diferencial novamente, que o episódio foi um tanto estranho, né? Foi um episódio mais focado na diversão do que uma trama série envolvendo mortes e blá blá blá. Finalmente nós tivemos diversão, uma coisa que nós não tínhamos há muito tempo. Mas, em relação à busca por diversão, eu acho que isso foi uma tentativa, né, uma busca por alternativa criada pelo Rick Grimes, que deu pra ver que ele tava incomodado ainda com a morte da Jess, né? Deu pra ver que ele tava com uma cara meio fechada às vezes. Então ele provavelmente botou a música pra se sentir mais solto, assim, se sentir mais livre, querer esquecer o passado, mas certamente deu pra ver que ele ainda tava levemente incomodado com as mortes de seus entes queridos ou algo assim, enfim, pessoas que ele se importava. Agora, durante o decorrer do episódio, finalmente tivemos a aparição do Paul Morrow. Ai, caralho, Paul Morrow, sacou? Algumas pessoas chamam ele de Kurt Cobain, enfim. Jesus chegou na série. Chegou na série, velho. O personagem engraçado, sacou? Ele foi o episódio, sacou? E o personagem humorístico, ele não se importa com os problemas, ele se diverte com os problemas, ele é manipulador, ele é ágil, né? Até mostrou suas habilidades de luta. E assim, cara, deu pra ver, cara, um episódio... Nossa, eu nem consigo falar sobre esse personagem sem ficar rindo, sacou? Ele foi a figura mais engraçada, principalmente no momento dele correndo atrás do caminhão, sacou? Ele caiu no chão, olhou pro caminhão, tchau. Então ele saiu correndo, foi muito engraçado, velho. E eu senti uma rixa dele com o Daryl Dixon, e junto a essa rixa, eu sei que muitos vão negar isso, mas eu senti um lance entre os dois. Sacou? Eu senti um lance, mas só porque eu li os quadrinhos eu sei que o Paul Morrow é homossexual, sacou? Então pode ter um lance assim com o Daryl Dixon, sacou? Se isso acontecer, eu prefiro que o Daryl sobreviva, porque eu prefiro ver o Daryl em um relacionamento que envolva questões humanas dele, do que fazer ele ganhar cenas exageradas. Pelo menos isso não é exagerado, é relacionamento, uma coisa humana, uma coisa realista, sacou? Isso aí eu espero que isso aconteça se o Daryl não morrer pro Negan, sacou? Então, cara, o Paul Morrow conseguiu, velho, ele conseguiu chamar minha atenção de uma forma bastante, cara, exagerada, humorística. Não consigo mais falar do personagem, genial. Agora, ele foi levado lá pra Alexandria, capturado, e o grupo não conseguiu pegar os suprimentos. Agora, em Alexandria tivemos um momento que eu acho que chamou a atenção de muita gente, que foi a questão do Rick Grimes começar a pegar a Michonne ao ponto deles transarem. Ok, eu acho legal, né, as etapas que aconteceu, né, ele segurando a mão da Michonne, rolando aquele romancezinho, enfim, foi natural, não foi nada exagerado. Agora, o que me deixou em dúvida é que de onde saiu essa necessidade? É o Rick Grimes carente, a Michonne se interessando pelo Rick, porque em nenhum momento foi mostrado que os dois tinham alguma ligação. Porque não é do nada que tu transa com alguém, sacou? Isso não existe. Tem que rolar alguma coisa antes. Entendeu? E se não é com uma pessoa estranha, tem que se envolver com toda aquela ligação envolvendo amizade. E durante esse salto temporal pode ter acontecido alguma coisa que não foi mostrado, que mostrou essa aproximação. Agora, vendo da terceira temporada pra cá, eu não vi nenhum sinal dos dois, um desejo carnal, sacou? Eu não consegui ver, e isso me incomodou um pouco. Mas no final das contas apareceu o Paul Morrow lá falando com o Rick e a Michonne pelados, né? E o Rick, a gente tem que conversar, sacou? E, tipo, cara, foi um episódio divertido, né? Foi bastante diferente dos anteriores, mas infelizmente não teve muita coisa. Eu sei que foi engraçado pra caralho, né, e tudo mais, mas vendo a trama geral, a única coisa que foi importante e significativo foi a questão do Rick levar o Paul Morrow pra Alexandria.
Foi somente isso, realmente. Então, assim, cara, eu não vou dar 10 pro episódio porque foi engraçado, mas a trama geral foi foi fracamente desenvolvido, mas foi legal ver os personagens se divertindo e tudo mais. Mas, então, assim, de forma geral, foi um episódio light, mas que eu acho que por causa do Paul Morrow é que fez o episódio ser mais chamativo ainda. Então, fez o episódio não ser chato. Então, como nota, eu vou dar nota 7,5, sacou? Porque a história não foi tão desenvolvida assim. Mas, de forma geral, essa foi a minha análise. Eu espero que vocês possam ter entendido tudo, enfim, meu ponto de vista. Se você quer comentar alguma coisa, você pode comentar aqui na área de comentários, expressando sua opinião e tudo mais. Como também você pode inscrever no canal, compartilhar o vídeo, ajudar assim o canal a crescer. Então, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Foco, só comer para o próximo vídeo. Valeu!